Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estou vindo aqui para deixar um testemunho. Eu creio que os testemunhos, eles edificam muito a nossa vida, sabe? Sempre edificaram a minha. Deus sempre usou muitos testemunhos para me motivar, para me dar força, para me dar esperança, sabe? Para me dar até uma direção. E depois dessa semana, uma semana tão turbulenta, ele tem me constrangido para deixar um testemunho, né? Para deixar um testemunho para que possa edificar a fé de cada um de vocês também. Né? Todos sabem que a minha filha, ela de terça para quarta, ela já estava passando muito mal e eu levei ao hospital. Ela teve que ficar internada para fazer uma cirurgia de apendicite do dia para a noite. A gente não esperava isso. E depois da cirurgia feita, a cirurgia foi muito bem feita, né? Ela teve a alta para retornar para casa 24 horas depois, e quando retornou para casa, ela já voltou assim, não se sentindo muito bem, passou mal. E na sexta-feira de manhã eu estava aqui na barbearia cortando o cabelo, minha filha a mais nova ligou, falando que ela estava passando muito mal, que estava vomitando. E aí a mãe pegou e levou para o hospital. E lá ela teve que ficar internada. Eles colocaram no CTI. E a gente ficou muito nervoso, muito preocupado, né? Mas eu coloquei tudo nas mãos do Senhor e já estava orando, mas entrei em oração para que Deus pudesse tomar a frente. Ele já estava tomando a frente, eu creio, mas para que Deus pudesse nos tranquilizar, todos nós, sabe? Trazer paz, inclusive, mais para ela, que estava muito nervosa. E os médicos explicaram que colocaram no CTI para que ela pudesse ser melhor monitorada, que eles não sabiam o que era, podia ser uma infecção. Fizeram todos os exames e constataram que foi devido à anestesia, né, a RAC, que deu algumas complicações. E ali foi muito difícil pra gente, sabe, ver a nossa filha ali na CTI. E a primeira visita que eu fiz, eu entendi o propósito de Deus. Porque eu falei pra minha filha, você pode ter certeza que Deus tem um propósito para você estar aqui dentro. A minha filha era a única ali dentro daquele CTI que estava bem. Né? Independente da situação que ela estava passando, ela estava bem, ela estava falando, ela estava sóbria, né? Ela estava consciente das suas atitudes, dos seus pensamentos, e as pessoas em volta dela não. Era um quadro assim bem complicado, pessoas entubadas, pessoas sozinhas, necessitando de um auxílio. Desculpa. Ali eu pedi ao Senhor que pudesse me usar e que eu pudesse orar para algumas vidas ali dentro. Apesar do tempo que eu tenho de conversão, eu nunca tinha feito isso, eu nunca tinha estado no CTI, somente na morte do meu pai, mas eu não era cristão ainda, né? Eu não tinha me convertido quando meu pai esteve no CTI, passando a mesma situação ali que aqueles outros estavam. E por isso que eu me emociono, porque eu lembrei da situação do meu pai. Então eu pedi ao Senhor, Senhor, me usa nesse lugar, Senhor. Eu não posso me sentir bem vendo pessoas passando situações tão difíceis e talvez à beira da morte eu não levar uma mensagem, levar uma palavra tua, não falar da salvação, do teu amor. E eu comecei a olhar aquelas famílias, porque era dia de visita, e eu fiquei pensando, será que eles vão deixar que eu ore pela vida desses irmãos, né? E eu comecei a andar, a olhar para cada um deles, e quando eu olhei tinha uma senhora sozinha, sem visita, sabe? E ela me lembrou muito a minha mãe, cabelinho branco. E o Espírito Santo falou no meu coração, é ela. Eu fui lá, perguntei o nome dela, Dona Cleia. Eu falei, Dona Cleia, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, posso orar pela senhora? Ela, claro, meu filho. E eu orei por ela. E ela me perguntou assim, você é de que igreja? Eu falei, sou da Assembleia de Deus no Cessa. Ela, ai meu Deus, eu amo a Assembleia de Deus. Meu neto é crente, meu filho é crente. Eu falei, meu Deus do céu. Como o Senhor sabe e cuida, né, de cada um de nós. Ele mandou justamente na pessoa, não que os outros não estivessem precisando, mas ali eu pude conversar com ela, fizemos uma amizade, e eu estava sempre ali do lado dela, quando podia, eu estava com a minha filha, ia lá com ela, conversava. Fiquei muito triste porque a sua família não pôde ir naquele dia. Depois teve outro senhor que também estava precisando de oração, eu pedi para que pudesse orar por ele lá no canto. E ali eu comecei a entender o propósito de Deus
não só por levar minha filha àquele lugar, como para que eu pudesse estar também, sabe? Que Ele nos dá oportunidade, né? Oportunidade de falar do reino, oportunidade de falar do seu amor, oportunidade de alcançar corações e às vezes nos lugares mais loucos que a gente possa imaginar, né? E eu fiquei mais tranquilo, conversei muito com a minha filha sobre isso. A minha filha ainda está caminhando, né? Ela não entende certas coisas ainda, é muito contrária ainda à palavra, mas eu sei que Deus está trabalhando no coração dela. Eu falei muito com ela para que ela pudesse buscar o Senhor naquele momento ali, sozinha, naquele quarto, muito sofrimento, né? No dia seguinte, quando nós fomos visitá-la, o senhor que estava em frente à unidade, em frente a ela, faleceu. E ela ficou muito triste, ansiosa, nervosa, naquele lugar, vendo gritaria de noite, não conseguia dormir. E começou a ter umas crises, sabe? Umas crises assim, de choro. E eu orando, pedindo a ela para que pudesse se manter calma, para que pudesse se manter firme, que Deus ia tirar ela dali. Tinha uma outra família também precisando, sabe? E ali eu fui fazendo a minha parte, orando naquele hospital por todos que estavam ali dentro, aqueles que não tinham ainda, sabe, entregue sua vida ao Senhor, que pudessem entregar, pela minha família também. E no dia seguinte nós voltamos, ela já estava um pouco melhor e liberaram ela para o quarto. Ela foi para o quarto e ali no quarto, atrás da televisão do quarto tinha uma madeira assim para segurar a televisão em forma de cruz. E aquilo me emocionou muito, porque eu falei para ela, ó, tá vendo? Deus, Ele tá te mostrando que Ele tá contigo em todo lugar, a cada instante, sabe? Ele tá mostrando que Ele te ama e que Ele tá contigo. E quinta e sexta-feira eu passei um problema muito grande aqui na minha loja, na barbearia, porque eu estava sem ar-condicionado, porque aqui eu uso um transformador para converter, né, o ar-condicionado de 110 para 220, e ele queimou. Botei um novo, o novo também não funcionou, e eu fiquei meio desesperado com tudo que eu já estava passando com a minha filha, mais isso, eu falei, meu Deus, me socorre, Senhor. Eu não tenho quem possa me socorrer nesse momento. E aí eu achei um anúncio de um transformador na internet e fui enviar para um amigo meu, que é eletricista, para que ele pudesse me dar um conselho, se era bom comprar ou não. E, irmãos, eu coloquei no status do WhatsApp. Só Deus para explicar isso. Eu não mandei para ele. Eu mandei para o status. E chegou na parte da tarde do feriado, né? Não, ontem foi feriado, foi no domingo, na parte da tarde do domingo, quando eu estava lá fazendo a visita para minha filha. Um cliente meu, que só veio uma vez aqui, mas a vez que ele veio aqui, eu falei muito de Jesus para ele e ele foi no domingo de manhã na nossa igreja. Eu tinha falado para que ele pudesse ir com a sua esposa e tal. E ele entrou em contato comigo de tarde e falou, você está precisando desse transformador? E eu falei, caramba, eu acabei colocando no status. Eu não mandei para o amigo que eu tinha que mandar, né? E eu falei, poxa, estou assim, cara, mas eu errei, eu coloquei no status, não era para colocar. Aí ele, não, porque eu tenho um aqui guardado comigo, já tem 1 ano e meio, cara. Você quer ficar com ele? E eu peguei, irmãos. E ele está aqui agora, funcionando, e a loja está gelando maravilhosamente bem. Só Deus para explicar essas coisas, sabe? E Ele cuida de nós. E Ele colocou no meu coração que quando nós nos comprometemos a cuidar do próximo, né? Cuidar daqueles que estão precisando e principalmente levar a mensagem que tem que ser levada a cada um deles, Ele cuida de nós. Ele não nos deixa sozinhos nessas lutas, sabe? Então eu queria trazer esse testemunho para vocês, para que possa edificar a fé de vocês. E hoje minha esposa dormiu com a minha filha no hospital e agora de manhã eu passei uma mensagem perguntando como ela está e ela já está fazendo fisioterapia para ser liberada. Glória a Deus. Glória a Deus, esse Deus altíssimo, esse Deus tão poderoso que eu amo tanto e que eu entreguei minha vida e não volto mais atrás. Minha vida é dele, eu pertenço a ele. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês tenham para edificar a fé de vocês. Amém?